Então, da última vez que nos vimos, eu disse que o meu próximo vídeo seria sobre games. E enquanto eu realmente não queria falar sobre o assunto, um certo anúncio envolvendo a parceria entre dois conglomerados me fez repensar e adiar esse vídeo para um pouco depois. Pelo que vocês me conhecem pelos meus vídeos, talvez seja razoável assumir que o meu super-herói preferido seja o Batman. Afinal... Mas não, foi mal, Bruce. O meu preferido sempre foi, e sempre vai ser, o Homem-Aranha. A realização máxima da filosofia por trás da era Marvel dos anos 60. A criação de Stan Lee e Steve Ditko nos traz o protagonista identificável, o nerd excluído, o eterno underdog, a fusão perfeita entre o super-herói e o anti-herói clássico. A jornada de amadurecimento do jovem Peter Parker enquanto aprende que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Instantaneamente acessível e infinitamente utilizável, Peter Parker, que sempre foi mais importante que o Homem-Aranha, não é apenas o meu super-herói preferido, é o meu personagem preferido em toda a ficção. E agora, finalmente, ele vai fazer parte do universo Marvel cinematográfico e, com sorte, vai ser protegido da total falta de visão e bom senso da Sony. E falando sério, quais são as chances do próprio Marvel Studios fazer algo ruim com essa propriedade? Cala a boca, vai ser bom sim. Então, para comemorar, vamos celebrar o legado do amigão da vizinhança, classificando seus melhores quadrinhos ao longo de mais de 50 anos. E, como o personagem merece uma homenagem com um selo de qualidade obsessivo-compulsivo através do John, e como já foi provado que eu não sou exatamente competente a falar pouco das coisas que eu gosto, esse vai ser um especial em 3 partes, com cada parte saindo a cada semana. Se você já é fã do Arquíndio ou quer conhecer boas HQs de personagem, sua busca acabou, porque este é o Top 15 Histórias do Homem-Aranha, parte 1. Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí vem o Homem-Aranha, com a teia infernal, em combate contra o mal. Eu sei que pode parecer a coisa mais idiota do mundo, mas quando estou com Johnny Storm eu posso me ouvir sendo espertinho de novo. E pela primeira vez em muito tempo, não parece que eu estou fingindo ou me deixando levar. De repente, eu sou o Aranha de novo. Não, eu sou o Peter de novo. Número 15. Homem-Aranha, Tocha Humana. Essa minissérie de 2005 foi escrita por Dan Slott, anos antes dele se tornar o roteirista atual do Homem-Aranha. Como o título indica, ela se dedica ao bromance entre Peter Parker e Johnny Storm, que é a melhor e mais velha dinâmica do Aranha com outro herói. Eles têm muitas semelhanças, ambos começaram como heróis teen e são muito bem-humorados. Mas enquanto Peter é o nerd esforçado, azarado e inseguro, Johnny é o cara bonitão, popular, convencido e meio tapado, mas de bom coração. A trama consiste de 5 histórias semi-independentes, cada uma passada em uma fase diferente na cronologia, que mostra a evolução do relacionamento dos dois de uma pseudo-rivalidade até uma amizade verdadeira. A química entre os dois é sempre excelente. Slott sabe muito bem como lidar com a continuidade, mantendo-a coerente, com sem fim de referências para fãs, mas sem alienar o leitor casual. Por mais que o Homem-Aranha seja considerado um personagem geralmente bem-humorado, quando eu terminei de fazer essa lista, eu me espantei com como a maioria das HQs são dramáticas, sombrias ou muito tristes. Então é bom abrir com essa minissérie, que é extremamente divertida e engraçada, mas sem nunca esquecer da humanidade dos nossos personagens. E é exatamente isso que a relação entre Peter e Johnny sempre nos traz. Que esses dois jamais cresçam. Eu fui para mais enterros do que qualquer pessoa que conheço. Acho que desafio qualquer lei da probabilidade. Será que virar o Homem-Aranha afetou tanto a vida deles? Será que essa loucura se encaixa em alguma curva exponencial que se acentua com o passar dos anos? Eu já enterrei tanta gente desde que pus essa máscara, mas eu não vou deixar a Tia May ser a próxima. Número 14. Caído entre os mortos. Esse arco em 12 partes, publicado pelo selo Marvel Knights, merece mais atenção e carinho do que recebe, em minha opinião. Eu considero ele a contraparte do Homem-Aranha ao que Silêncio foi para o Batman, só que melhor. Na trama, a Tia May é sequestrada por uma figura misteriosa, e apenas Norman Osborn sabe sua identidade. Agora Peter vai em uma corrida contra o tempo em busca da tia, enquanto enfrenta todos os vilões possíveis mais perigosos que nunca. O Electro, Abutre, o novo Venom, a lista continua. Mark Millar é conhecido por ser esse roteirista cínico e subversivo, o que às vezes funciona, mas recentemente já está extremamente cansado e manjado. Mas aqui, e por mais que esta esteja longe de ser uma história leve,
ele nunca deixa comprometer a integridade de Peter Parker. Esse pequeno épico tem tudo que você espera de uma história do Homem-Aranha. Além da ação, que é excelente, temos o Aranha como um herói fracassado que constantemente passa pelo ridículo, o herói inconsequente que cria encrenca com os Vingadores, o Peter Parker cheio de problemas e crises pessoais, mas que sempre se esforça para fazer a coisa certa, nunca apelando para a solução fácil, e o herói da resistência, que jamais desiste, não importa o quanto as coisas pesem para ele. Nenhum herói te faz saborear tanto a recompensa do triunfo quanto o Peter Parker. Aliás, tenho que admitir que no fim das contas, eu estou feliz que eles ressuscitaram Norman Osborn no fim dos anos 90. Ele realmente é o melhor vilão do Homem-Aranha e muitas vezes eu acho até que meio que subestimado como um dos melhores vilões dos quadrinhos em geral. Eu acho que não tem nenhum outro que me deixe tão nervoso quanto ele. Ele é tão filho da puta. Ainda vamos falar mais sobre ele nessa lista. Você não devia ter mentido, Peter. Nossos pais morreram para me criar. E agora, você também vai. Número 13. Venom, a versão Ultimate. Em seu auge, o universo Ultimate tinha o objetivo não apenas de modernizar personagens e histórias, mas, em alguns casos, também de melhorá-los. E esse é um desses casos. Eu vou ser direto, eu não gosto do Venom. Ele é uma das representações vivas de tudo que era excessivo e forçado nos anos 90. E os anos 90 sendo os anos 90, obviamente compraram um personagem e o tornaram super exposto, tentando criar essa imagem de que ele era o maior vilão do Homem-Aranha, no que eu digo, bitch please. Parte do que eu nunca gostei do Venom é que o seu conceito é que ele basicamente seria o anti-Homem-Aranha, tipo a sua contraparte do mal, mas esse paralelo nunca se concretizou plenamente. Então o que esse arco faz na reimaginação do Venom é remover todos os pontos de semelhança superficiais entre ele e o Homem-Aranha. Ed Brock não é mais fotógrafo, nem tem qualquer relação com o Clarim Diário, e o Venom não tem mais poderes ou símbolos de aranha, caindo muito mais pro lado de monstro descontrolado faminto. Com esses paralelos meramente cosméticos de fora, a HQ estabelece as conexões mais sutis que realmente importam entre dois garotos. Longe do brutamontes anatomicamente exagerado dos anos 90, Ed Brock é um amigo da infância de Peter que está na faculdade. Na trama, o simbionte é um organismo criado pelos pais de Brock e Peter na tentativa de encontrar uma cura para o câncer. As conexões sutis entre o Peter Ultimate e o seu pai seriam adaptadas de forma extrapolada e equivocada nos últimos filmes, mas não vamos cair para esse lado. Naturalmente, o organismo se desenvolve no uniforme negro e faz Peter perder o controle, e já dá para imaginar o resto. O que faz Ed interessante é que ele é basicamente tudo o que Peter poderia vir a se tornar não fosse a epifania e o compasso moral do tio Ben. Ele não é uma pessoa horrível, mas diante de certas pressões e atitudes, ele se deixa levar por caminhos escuros. Esse é um ótimo arco da linha Ultimate, que deixa a ação em segundo plano e mostra Peter tentando achar um novo significado em sua jornada e estabelecer novos laços, apenas para ver tudo desmoronando à sua volta. É assim que se reinventa o personagem, e é por isso que o Venom Ultimate chuta a bunda do original. Pode olhar, Parker. Dê uma boa olhada. É o último rosto que o Homem-Aranha vai ver. O verdadeiro rosto do Duende Verde. O rosto de Norman Osborn. Número 12. Duende Desmascarado. Ou como era verde o meu duende... Enfim, a mesma Spider-Man 39 e 40. Essa é uma que mudou muita coisa. Eu acredito que Stan Lee e Steve Ditko foram os primeiros a de fato entenderem a gravidade no conceito da identidade secreta de um super-herói. Do início, Amazing Spider-Man deixa claro que com uma vida dupla tão perigosa como a do Homem-Aranha, é vital que ele se mantenha incógnito para proteger sua família, amigos, reputação e até liberdade. A possibilidade de ser descoberto lhe apavora. Peter Parker é uma pessoa com todos os problemas possíveis, e ainda assim ele é alguém que tem tudo a perder. Então, pense nesse conceito, que hoje é óbvio, mas na época era inédito. Se algum dia você descobrir a identidade secreta de um super-herói, você vai ter ele na mão. Então, na estreia do grande John Romita como desenhista, o Duende Verde, que até então era só um vilão meio esquisito de identidade misteriosa, elabora um plano onde ele incapacita o sentido de aranha e descobre o segredo de Peter Parker. Ele sequestra Peter bem em frente à sua casa, por pouco não alertando a Tia May, e o arrasta para o seu covil amarrado, onde revela que é na verdade Norman Osborn, o pai do seu ainda não tão amigo Harry.
Curiosidade, atualmente é de conhecimento geral que Norman é o Duende Verde, mas pelo que sabemos da época, Stan Lee e Steve Ditko estavam constantemente brigando pelo controle criativo das histórias. Ditko, em particular, apesar de todo o seu talento e visão, era totalmente devotado a ideias objetivistas randianas, o que implicava vários problemas que não vamos aprofundar aqui, mas o ponto é que é fácil imaginar ele se revoltando com a ideia de Lee de revelar que o vilão, o tempo todo, era o empresário industrial self-made man. E considerando que isso acontece literalmente na edição seguinte à saída de Ditko, é plausível imaginar que esse tenha sido um dos grandes motivos. Enfim, por sorte, ao invés de simplesmente matar Peter, o Duende fala pelos cotovelos, afinal ele é maluco e escrito pelo Stan Lee, o que dá ao Aranha uma chance de derrotá-lo. No fim, o Duende fica com amnésia e volta a ser somente Norman Osborn. Com pena, Peter o salva e deixa ele voltar a viver a vida com Harry. Uma atitude nobre, com certeza, mas agora ele viveria sempre paranoico com a possibilidade do Duende se lembrar. E quando isso acontecesse, bem, todos sabemos como essa história acaba. A HQ tem alguns elementos bobinhos de ficção científica dos anos 60, normal da Era de Prata, mas eu sempre acho que as primeiras edições da Amazing Spider-Man são uma combinação excelente de elementos bobos e elementos completamente visionários que remodelam o paradigma de quadrinhos de super-herói. E essas são duas edições onde os elementos visionários realmente se mostram, e mudou a noção do quão arriscado ser um super-herói pode ser. Quando eu perguntei o que ele queria, mais do que qualquer outra coisa, ele me olhou nos olhos e me disse: Sr. Conover, eu gostaria de conhecer o Homem-Aranha e conversar com ele, só por alguns minutos. Número 11. O garoto que colecionava o Homem-Aranha. Às vezes as melhores histórias são as mais simples e honestas, e essa pérola de apenas 10 páginas é um exemplo. Através de um artigo de jornal, somos apresentados a Jim Harrison, um menino de 9 anos que é obcecado pelo Homem-Aranha e coleciona todo tipo de notícia, fotos e miscelâneas do herói. Mas uma noite, o próprio Homem-Aranha aparece para visitá-lo. Ele mostra toda a sua coleção e os dois conversam. O Aranha começa inclusive a contar algumas coisas muito pessoais sobre como ele conseguiu os poderes, como eles funcionam, o que o motiva e, com alguma hesitação, ele até revela sua identidade secreta para o garoto antes de partir. Eu não vou revelar o twist no final, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem qual é. Não é uma história com ação, onde o Aranha impeça algum vilão mirabolante ou salve a cidade, mas apenas onde ele faz a felicidade de uma criança. E assim como a história, às vezes os pequenos atos são os maiores de todos. E se você se perguntar, eu chorei quando eu li essa HQ? Sim. Agora cala a boca. E esse foi apenas o começo da lista. Ainda temos mais 10 histórias que eu considerei as top do nosso aracnídeo preferido. Quais são elas? Em exatamente uma semana será lançada a segunda parte dessa lista aqui neste canal. Então curta o vídeo, inscreva-se, comente, faça um bolão com todos os amigos de quais vocês acham que serão as HQs selecionadas. E até mais. Nos vemos semana que vem. Homem-Aranha, sempre alegre, Homem-Aranha, praga pura, sem aventura, ele quer qualquer vida com muita ação, chega da confusão, ele é o herói.